Oi, oi, alô, alô? Caiu aqui. Oi, muito boa tarde, companheiros e companheiras que estão acompanhando aqui hoje mais uma edição do nosso Hora 13, dessa quinta-feira 28, fechando aqui a nossa semana. A nossa semana vai de terça a quinta, a gente se alterna aqui, eu e o Vadir Damus, discutindo os grandes temas da esquerda brasileira, trazendo os nossos convidados, convidadas e abordando as questões que têm a ver com a nossa estratégia diante desse governo de extrema-direita e do bloco que, desde o golpe de 2016, coloca o Brasil nessa onda neoliberal e autoritária. Nós temos na campanha Fora Bolsonaro e na campanha Lula Livre as duas grandes referências de unidade da esquerda nesse momento do debate estratégico que nós travamos na conjuntura e no período que se abre com o golpe de 2016. E vamos, então, debatendo terças, quartas e quintas, aqui no horário das 13 horas, com lideranças dos movimentos sociais, parlamentares, dirigentes partidários, né? Enfim, hoje nós temos aqui dois convidados, uma convidada e um convidado muito especiais, com quem a gente dividiu muitos trabalhos comuns nos últimos tempos, né? Para debater um tema que foi sugestão de vários chats que foram realizados durante o Hora 13, em momentos anteriores, que tem a ver com a comunicação popular, né? Todos nós sabemos, né, que a gente vive nesse momento uma grande disputa por corações e mentes do povo brasileiro, e essa disputa, a cada momento, tem rounds diferentes, momentos diferentes. Nós estamos vivendo agora um momento em que a popularidade do presidente Bolsonaro, fruto dos erros trágicos cometidos nessa segunda onda da pandemia, vem trazendo, da mesma forma que a crise econômica, sem resposta, sem auxílio emergencial previsto no curto prazo, tudo isso fez com que o presidente Bolsonaro voltasse à casa dos 25, 26, 27% de aprovação. Ainda muito alto, evidentemente, ele tem mantido aí, desde a sua eleição e posse, um apoio firme de aproximadamente um terço da população, segundo as pesquisas, né? Na rua, na campanha eleitoral passada, nas redes sociais, o que a gente vê é que, de fato, a popularidade do presidente e a moral dos seus apoiadores tem dado uma queda significativa. Isso não quer dizer que o Fora Bolsonaro esteja aí na ordem do dia para amanhã, mas as condições pelas quais nós iniciamos 2021, com vários pedidos de impeachment protocolados, inclusive um de segmentos importantes, de um segmento importante, com o qual se dialoga diretamente com a base bolsonarista, que é a base religiosa, a base do fundamentalismo religioso, porque lideranças progressistas, católicas e evangélicas protocolaram nessa semana um pedido de impeachment muito contundente em defesa da vida e, evidentemente, dialogando com os valores religiosos dessa base fundamentalista que apoia o Bolsonaro. Já discutimos aqui na semana passada a iniciativa das oposições, que também apresentam um novo pedido de impeachment. E a carreata do último sábado, que a gente pode até avaliar com a Ana e com o Rafael, porque eles foram sujeitos da mobilização, foi um sucesso. Muita gente que estava represada resolveu sair com mais segurança. Eu mesmo, depois de meses de confinamento aqui, só saindo para algo muito essencial da saúde da família, tive a oportunidade de participar da carreata aqui em Campinas, e assim muita gente, tanto é que o Repeteco vem domingo aí. Domingo vamos estar novamente, talvez com menos intensidade, porque o foco principal das novas carreatas é fevereiro, mas muita gente vai fazer carreata e vamos ter também o Stop Bolsonaro Mundial. Então, chega de falar para introduzir o assunto, porque nós queremos ouvir a Ana Flávia Marques, é a nossa companheira, coordenadora de comunicação do Comitê Nacional Lula Livre. É uma pessoa que também integra, né, o centro de mídia que foi constituído pela Frente Brasil Popular, em conjunto com a Frente Povo Sem Medo, e que dão sustentação para todos esses
meios que você recebe, né? Memes, entrevistas, vídeos, documentários, como esse fantástico Moro Mais Que Suspeito, né? Que vai ser exibido agora lá no Fórum Social Mundial, amanhã, exibição do Moro Mais Que Suspeito. Então, nós temos aqui a nossa companheira Ana Flávia Marques e temos também o nosso companheiro Rafael Soriano, que está com coisas muito quentinhas, porque ele está na reunião da direção nacional do MST. E o MST é um movimento bom de comunicação. Coordenação Nacional. Coordenação Nacional, né? A direção mais ampla. Mas esse movimento, ele ganhou o respeito da sociedade brasileira porque ele soube dialogar com amplas massas, não só no campo, mas nas cidades, né? E o apoio, né, que o Rafael tem dado ao Comitê Nacional Lula Livre na área de comunicação, como mais uma contribuição do MST, é muito relevante. Então, nós convidamos ambos para que pudessem nos falar um pouco, não sobre aquele tema que sempre a gente trata aqui com os nossos convidados. Está difícil, o pessoal precisa se comunicar, precisa furar a bolha, precisamos chegar no povão, precisamos garantir formadores de opinião para também penetrar nos meios decisórios. Então, as necessidades de comunicação do Fora Bolsonaro e do Lula Livre são muito conhecidas e todo mundo fala sobre elas aqui há muito tempo. A problemática vai ser, então, deixada de lado para a gente tentar enfrentar a solucionática, ou seja, como é que os nossos dirigentes, os nossos comunicadores e comunicadoras estão pensando 2021 e como é que nós, militantes da esquerda brasileira, que estamos aqui já reunidos no canal da Resistência, vamos contribuir e participar desse esforço de comunicação. Vamos começar aqui pela Ana Flávia, né? É um prazer te receber aqui, Ana, depois de você ficar tanto atrás das câmeras, hoje você vem para frente das câmeras, né, para a gente poder também dialogar. Muita gente me disse de rede social, de Twitter, o pessoal da organização do Stop, está todo mundo aqui querendo saber o que você está pensando, né, e como é que vai ser 2021. Um abração aí, boa tarde, Ana, obrigado. Obrigada, Renato, Rafa, que é meu companheiro, é muito bom, queria começar agradecendo o convite para o Renato, eu geralmente não costumo participar, eu sou até um pouco reticente de vir para frente e falar, mas um convite do Renato, junto com o Rafael, companheiros de tantas lutas, foi difícil de negar. Bom, a pergunta, então, várias perguntas que o Renato soltou aqui na nossa mão, Rafa, uma bucha, mas para a gente pensar a comunicação, né, as solucionáticas, que nem diz eles, como ele disse, sobre a comunicação, que já é uma tarefa muito árdua, e também situar na política, né, Renato? Eu sempre costumo começar qualquer bate-papo dizendo que a comunicação que a gente faz é uma comunicação política, ou seja, ela está situada em determinada situação, ela precisa derivar de uma análise concreta da situação concreta, porque senão a gente acaba confundindo. Nós que fazemos comunicação, podemos nos confundir com uma comunicação mercadológica, né, ou outro tipo de comunicação. Então, a nossa comunicação, ela tem como objetivo emancipar, né, principalmente o ser humano. A nossa comunicação tem como objetivo politizar os processos em que estamos inseridos, buscando transformar a realidade, ou seja, a gente faz uma política de comunicação para ter uma interferência na realidade, né, a totalidade da realidade e para a gente, principalmente, na realidade do nosso povo. Isso é muito importante colocar, porque já que a gente está aqui entre militantes, a comunicação vem passando por grandes transformações, inclusive desde a década de 70, né, com a reestruturação produtiva do próprio capital. Com a entrada das tecnologias de informação e comunicação na cadeia de produção, isso transformou todas as formas, né, de se comunicar. Até a gente, se olhar fora da cadeia fora desse sistema de produção, né, como as tecnologias de informação e comunicação vêm modificando desde 1970, as formas como a gente dialoga. E aí, quando a gente fala a comunicação pode ser um monte de coisa, né? Então, para a gente é importante situar qual que é o sentido da comunicação, né? Na verdade, a própria comunicação é feita para disputar sentidos,
nessa sociedade. A gente compreende a sociedade como uma arena de lutas, né? Não é uma arena de boxe em que tem o bem e o mal, isso é muito mais difuso, né? E que a gente precisa fazer a disputa ideológica dentro dessa arena. E a comunicação é uma parte importante disso, dessa disputa de sentido que a gente faz. Então, esse é o primeiro ponto que eu queria demonstrar para vocês de uma diferença, né? Já é o segundo, a nossa comunicação é política, sempre situada em torno de um caso concreto, uma análise concreta, né? E tem objetivos tanto emancipatórios, né, do ponto de vista mais geral do ser humano, mas também objetivos de intervir na totalidade da realidade que a gente vive. O que é isso, Ana? É a disputa de sentidos na sociedade. Então, determinada forma, como você trata determinado assunto, você está fazendo a disputa em um campo. Quando você trata de outro assunto, você está fazendo de outro campo. Né? Então, isso é importante a gente falar, porque quando a gente está em meio a uma mudança, né, alterações em que vem até se falando em capitalismo de vigilância, capitalismo de plataforma, né, sociedade plataformizada, a nossa comunicação está inserida nesse meio também. Então, por que eu falo isso? Porque há uma confusão grande. Tem gente, Renata e Rafa, que acha que o objetivo da comunicação tem que ser só o like, tem que ser só a audiência. Né? Então, é uma confusão muito grande, porque essas lógicas gerais desse capitalismo de plataforma que a gente está falando, esse capitalismo de vigilância, ele passa a penetrar, inclusive, organizações que deveriam ser mais avançadas. Mas, Ana, o que você está dizendo aí, não existe, então, não temos que largar o Facebook, largar as redes sociais, longe disso. Né? Eu estou dizendo que a gente, depois vou dizer, inclusive, que a gente precisa reforçar a nossa atuação aí. Mas o que é importante é a gente perceber que o objetivo da plataforma, a tal da metrificação da plataforma, não são os mesmos objetivos de organizações que atuam na comunicação, no movimento social ou em estratos mais avançados. Isso é importante a gente começar delimitando essa diferença, né? Porque senão é diferente quando a gente pega o impacto das tecnologias de informação e comunicação na vida em sociedade, em como que ela reflete seus aspectos sociais, econômicos, né, e outras dimensões, diferente de você falar, não, então agora eu tenho que pegar e fazer tudo que o Facebook me manda, o meu objetivo aqui é ter só engajamento e ter uma audiência. Porque essa comunicação para a gente é disputar esse sentido. E a gente tem muitas dificuldades quando a gente traz para análise da questão concreta, né? Tem dificuldades e tem coisas boas, né? Então, trazendo aqui para o nosso 2021, que o Renato falou, quais seriam os objetivos de 2021, qual seria a pauta, a gente ainda está desvendando, né? Uma coisa boa, se a gente pode dizer assim, de compreender a comunicação como comunicação política, é que ela não está determinada de antemão, né? As coisas vão acontecendo. Então, tem sempre uma dialética aqui no meio do caminho que muda, que é o dínamo das relações em que a comunicação está imersa. O que eu quero dizer com isso? Que às vezes as pessoas falam, o Bolsonaro está aí com um terço, não vai mudar isso, né? Está difícil. E o que a gente precisa perceber é o contrário, né? Que tem sempre esse movimento. Mas que no campo da comunicação, quando você escolhe um tema para você tratar, a dialética diz que você omiscui, esmaece outros temas. E isso também é comunicação, né? Quando você silencia outros temas, isso também é comunicação. Vou dar um exemplo aqui, claro, que aconteceu essa semana, muito geral, em torno da bandeira fora Bolsonaro. Essa questão é uma opinião pessoal, não foi tratada em fóruns, baseada muito no que a gente, que a gente tem de conhecimento, né, de atuação. Na minha opinião, foi tratada de maneira equivocada do ponto de vista comunicacional, pelo campo progressista, porque aí a gente está situado num campo, né? Pelo campo progressista, quando quis só exemplificar o uso. O uso, comprou chiclete, leite condensado, isso e aquilo. E parou aí, num primeiro momento, né? Quando a gente sabia que o que tinha por trás dessa camada que deveria ser comunicado seria a questão do superfaturamento. Não a questão dos itens. Porque as pessoas falam assim, leite condensado, é chiclete, é isso e aquilo, mas esses são insumos, né, que se usa na esfera do exército, se usa, ainda mais para a gente exemplificar que é um uso geral, né, de todo o Brasil, um tamanho do Brasil, tamanho da nação, tamanho do Estado brasileiro.
né? A questão não eram os itens, como foi muito exemplificado nas redes sociais nessa semana. A questão é o superfaturamento. A questão é de quem que são, de quem é essa fornecedora, quem que é esse fornecedor, o lastro do dinheiro, por que está tão caro e não. Então, a gente começou fazendo um movimento no campo progressista de como comunicar essa questão do escândalo do leite condensado, como ficou conhecido, né? Leite condensado Day, de uma maneira equivocada ela acaba muito rápido. A perspectiva de travar uma batalha comunicacional, quando você erra de partida, ela morre muito rápido, né? Ela vai desfalecendo, sendo dissolvida muito rápido. Então, isso, eu usei um exemplo aqui, Renato e Rafa, para a gente perceber a importância de refletir todo esse contexto que eu falei para vocês. A gente está inserido numa análise concreta, numa situação que tem outros componentes que não são só comunicacionais. Um debate muito frequente nos debates que a gente faz é a linguagem, né, por exemplo. Então, além da linguagem, há outros componentes que são muito importantes para a gente se debater. E falando aqui mais da nossa pauta política, né? Porque comecei com esse debate de comunicação que o Renato me deixou um pouco inquieta, acho que esse é o tema principal que a gente vai debater hoje, mas do ponto de vista de como a gente construir uma política de comunicação para o próximo período, não dá para a gente fazer sem considerar 5 aspectos. O primeiro é, quando a gente está falando aqui de aspectos do Brasil, né? De entraves que a gente vive hoje no Brasil. O primeiro, claro, sem dúvidas, é a questão do julgamento do ex-presidente Lula. O Lula precisa ter um julgamento justo, e ainda mais depois que a gente viu, ainda mais que quanto mais a carapuça do Moro vai caindo, mais a gente tem certeza que o julgamento foi forjado, né? Foi uma fraude. O Moro decidiu cobrar a fatura do golpe em dinheiro. Foi isso que ele optou fazer, indo trabalhar como sócio, sendo sócio-diretor de uma empresa sediada em Washington. Isso é muito importante, porque o Moro tenta, Renato, e aí essa é uma dimensão que a gente trabalha na nossa comunicação, né, Rafa? O Moro tenta desmoralizar o conjunto das autoridades jurídicas do nosso país, né? Então, esse ponto mostra que é além do Lula. Tem gente que fala, mas vocês ficam aí todo o tempo, Lula livre. A pessoa fala comigo, às vezes, bom dia, eu mando um Lula livre, né? Então, de tanto que a gente fala sobre isso assim, mas não tem. Não, o que a gente está querendo dizer é que vai além do Lula, né? É uma questão da democracia brasileira. E tem outro aspecto, é que nesse cenário, né, de mortes que a gente está vendo, a gente não pode subestimar a luta pela vacina e a conscientização pela vacina. As últimas pesquisas sobre a vacina deram indícios de que o povo está saindo dessa, né? Que não vai querer vacinar. Eu sou da geração que minha mãe me vestia como se fosse uma cerimônia para eu ir para o postinho me vacinar, né? Então, para mim, eu acho ódio, não vejo a hora de chegar a vacina, não vejo a hora de chegar a minha vez. Mas esse movimento que está sendo feito pelo Bolsonaro de tentar privatizar a vacinação é muito sério. E acho que tem que ser o tópico principal da nossa luta do ponto de vista de comunicação. Se você está aí, tem alguma coisa que você quer fazer para ajudar, a questão da vacina é uma questão principal para a gente neste momento. A segunda questão é que o próprio Bolsonaro ele é empecilho para a vacinação, para a gente conseguir resolver a pandemia. É isso que o Renato falou dos 2 pedidos de impeachment dessa semana, né? Um do setor evangélico e o outro dos partidos de oposição, lista vários crimes, inclusive que envolvem a pandemia, a resolução da pandemia. É bom a gente lembrar aqui que a cada dia são 1.000 mortos. E o governo soltou hoje uma notícia de que a expectativa é de que a cada dia passa a ser 2.000 mortos brasileiros. A cada dia com Bolsonaro são milhares de mortos, né? E isso é empecilho para todo o resto, né? Empecilho para a criança voltar para a escola e a mãe ter tranquilidade em casa, para poder voltar para o trabalho, é empecilho para todo o resto. Então, isso é muito importante a gente reafirmar como eixo narrativo de 2021. A outra questão, Renato, é a questão do auxílio emergencial. É impossível ter um combate à pandemia sem dar as condições mínimas para o nosso povo se cuidar. O que a gente acompanha desde o início da pandemia é que uma parte considerável do povo brasileiro não parou, né? Não teve esse negócio de fica em casa, home office, não teve. E a gente precisa dar condições para as pessoas se cuidarem. Como que combate a pandemia, sendo que falta água e luz,
como a gente viu no caso do Norte, né? Em estados, como falta água no Rio de Janeiro, numa região inteira, aconteceu em Manaus, aconteceu em outras cidades, aconteceu até no Maranhão, essa questão de ter apagões, como que falta? Então, precisa dar condições para o nosso povo se cuidar. E junto a isso, Renato, a quarta, né, a quinta, junto com a questão do Lula, que é muito importante como eixo narrativo, é a questão do emprego. A previsão no mundo é de milhares de trabalhadores demitidos, de um crescimento da informalidade. Então, isso a gente tem que ter política de emprego, tem que ter política de emprego, e não essa política da carteira amarela. Tem que ter política que dê condições para tanto setores, como o setor industrial, como o setor de tecnologia, né? Eu fico imaginando o Brasil, essa potência, e a gente está dependendo tudo da vacina de outros, né? Se não fosse a Fiocruz e o Butantan, a gente não tinha nem essa mínima esperança que apareceu, que não é de governo, é de política de Estado, que instituíram esses institutos, dessas instituições, né? Então, resumindo aqui, o extrato é esse, vacina, fora Bolsonaro, volta auxílio emergencial, proteção do emprego e julgamento justo para Lula com a suspeição do Moro no STF. Esses são os eixos que é importante a gente construir uma comunicação em torno dessas bandeiras para o próximo período. É claro, tem debate tecnológico, debate do dispositivo, da plataforma, do Twitter, do Facebook, mas tudo isso é derivado da nossa análise política. Aí a gente pode entrar aqui com dúvidas, que pode ser questões mais pontuais, mas a gente pode falar disso também na sequência. Ligar aqui o microfone, né? A frase mais importante dessa pandemia, liga teu microfone. Mas o fato é que a gente discutia aqui na semana passada com a Hélida da Uni e com o Josué do MTST, esses temas que a Ana Flávia trouxe aqui ao debate, que são os temas centrais do nosso enfrentamento, pelo menos de entrada em 2021, né? O tema da defesa da vida e da vacinação, o tema do auxílio emergencial, do emprego, da renda, da classe trabalhadora, o tema do impeachment do Bolsonaro, né? E a gente falava, Rafael, naquele dia era aniversário de morte do Lenin, e a gente falava, o cara levantou uma revolução propondo paz, pão e terra, né? Ele soube sintetizar, vamos dizer assim, as aspirações do povo russo, né, das camadas populares daquele continente, em 3 palavrinhas, né? E a gente falava de como era difícil a gente chegar no povo com esses temas que a Ana Flávia trouxe, né? Então, para você que chegou um bocadinho atrasado, né, o Rafael Soriano eu já apresentei, ele é do MST e colabora com a comunicação do Comitê Nacional Lula Livre, né? Como é que você encara, e tanto a partir desse seu pé no MST, como da sua cabeça no Comitê Lula Livre, né, o coração e tudo isso, como é que você analisa, vamos dizer assim, 2021 do ponto de vista da nossa tarefa de comunicação popular? Como é que a gente dialoga com o povo e é capaz de levantar o Brasil, pelo menos, se não para a revolução, né, pelo menos para o impeachment do Bolsonaro, que já seria algo revolucionário na sociedade brasileira pós-golpe? Obrigado, viu, Rafael, por ter vindo. Um abraço, boa tarde. Boa tarde, essa é tarefa urgente. Primeiro de tudo, eu gostaria de agradecer aqui as companhias da Ana, minha companheira do Comitê Nacional Lula Livre, cotidianamente estamos aí nas lutas, ombro a ombro. Agradecer o convite do companheiro Renato, do canal da Resistência, né, e toda essa rede da Resistência que está aí com a gente, acompanhando, né, que já tem uma trajetória, o canal da Resistência, né, os debates que tem formulado, e essa rede aí justamente é que faz esse sucesso. Então, agradecendo aí o convite, justamente a partir do setor de comunicação do MST e da comunicação, onde eu atuo mais cotidianamente, né, a comunicação do Comitê Nacional Lula Livre, é que eu trago aí algumas perspectivas e reflexões, tentando dialogar com vocês nesse tempo que a gente tem.
a priori, respondendo, isso eu estava deixando lá para o final, mas respondendo aí, ó, já a provocação da memória aí, da palavra de ordem de Lênin, né? Reafirmar esse finalzinho da fala da Ana Flávia. Hoje a nossa Paz, Pão e Terra, auxílio emergencial, retomada do auxílio emergencial, retomada do emprego, vacina já e fora Bolsonaro. Essa é a síntese, né, que a gente consegue expressar hoje, porque a gente parte dessa análise de que a situação, a pandemia, ela não foi igualitária, né, como se propagou no começo, que era um vírus sem classe. Ela foi uma pandemia que escancarou uma crise estrutural que o capitalismo já vinha colocando a gente, a crise conjuntural política, ambiental, social, né, aqui no Brasil e em grande parte do mundo. E a gente parte desse pressuposto de que a pandemia, apesar de ter sido propagada como algo que ia atingir a todos, porque o vírus não tem cor, não tem classe, ela foi totalmente desigual, escancarou essa crise que a gente já vinha vivendo, né? Então, ela atinge com mais força os e as trabalhadores e as trabalhadoras, as mulheres negras, né? Então, todos os recortes aí, os fatores que a gente já vinha vivendo do aprofundamento da crise social que a gente vive, eles ficaram mais explícitos, né, com a pandemia. Então, agora no começo do ano, apesar de que na percepção, né, a gente ficou muito assim, esperando aquele impacto do luto, dos números. Aqui a gente está entre militantes, podemos colocar um pouco aqui desses nossos bastidores. Lembro ali, Ana Flávia, perto da época dos 100 mil, a gente numa expectativa de que o luto comovesse a população brasileira, né, de uma outra forma, e aí a gente batia os 100 mil, a gente, né, foi avançando naquela numeração e a consternação não chegava, mas parece que no final do ano, com um aprofundamento, a onda retornando, e o aprofundamento aí da crise sanitária, lógico, dando todo a causalidade aí para a flexibilização, né, a falta de gestão, a falta de governo, principalmente no nível federal, para coordenar todo o enfrentamento à pandemia. Então, gerou esse novo momento em que parece que a crise sanitária ela tá mais evidente, essa situação de Manaus desumana, né, uma situação caótica que vivencia o povo manauara, ela parece que intensificou um pouco mais a percepção da crise sanitária, a percepção, e isso respinga na mobilização popular, né? Então, esse aprofundamento dessas crises que se arrastaram ao longo do ano passado, eles recolocam, né? Ele recoloca aí o impeachment de Bolsonaro como uma possibilidade real, volta a ser falado na boca do povo, né? Então, para isso acontecer realmente como uma política efetiva, é necessária uma mobilização popular, né? Não vai existir impeachment de Bolsonaro sem que isso se torne hegemônico, né? Maioria na nossa sociedade, como a gente costuma debater na nossa comunicação. E no atual cenário que a gente ainda não pode ocupar as ruas, né? Está num processo aí intermediário, porque apesar de que as organizações não podem, né, e não devem puxar mobilizações de rua, né, além dos que a gente já tem conseguido se recriar, né, sejam as carreatas, as janelas como nossas atuais ruas, mas o povo trabalhador está nas ruas, no ambiente de trabalho, então a gente tem que repensar. Então, nesse cenário, esse tipo de mobilização popular, ela só é possível com muita unidade da classe trabalhadora. É isso que a gente vem batalhando em torno aí das frentes Brasil Popular e Povo Sem Frente, Povo Sem Medo, né? Essa unidade dentro das esquerdas, dentro do campo progressista, popular, né? Ampla, no sentido de defender um projeto nacional, defender um projeto popular para o Brasil e conseguir pautar aí em torno dessas insígnias que a gente já pontuou, uma transformação a partir da retirada desse governo, né?
como a Ana Flávia falou, esse governo ele é assassino. A vida da população brasileira depende da retirada, através da mobilização popular, do Bolsonaro. Né? É uma ameaça à nossa população. E ele tem que ser impeachmentado por todos os crimes que ele cometeu ao longo desse transcurso do não enfrentamento à pandemia do Covid-19. E aí, então, trazendo um pouco mais para a nossa materialidade aqui do nosso debate, essa unidade que a gente fala da classe trabalhadora, a unidade do campo popular, a unidade dos progressistas, ela não somente passa necessariamente pela comunicação, muitas vezes ela se materializa através da nossa comunicação. A gente sempre debate isso quando a gente está nas nossas plenárias da Central de Mídia, das Frentes Brasil Popular e Povo Sem Medo, porque as decisões políticas acontecem, né, através os movimentos, as organizações, os partidos, e muitas vezes é a comunicação desses movimentos que vai ali tocar na prática o que é essa unidade, né? Então, a gente sempre reforça que a narrativa, né, ela precisa estar em uníssono nesse momento, né? Não adianta a gente partir para essa luta atirando cada um para um lado, atirando cada um de um jeito também. Claro que a gente precisa aproveitar nesse processo de unidade das nossas comunicações a potencialidade de cada um e cada uma, né? Sejam organizações do meio popular, seja aquelas organizações que estão ali mais com a juventude na classe média, cada uma tem o seu potencial e a gente precisa saber aproveitar o potencial de todos. Porém, essa unidade, ela precisa se dar em uníssono, né, em torno da nossa bandeira política. Como a Ana reforçou, e eu trago novamente, a nossa comunicação, ela é política, ela não é só o instrumento político, ela é a própria, né, ela faz parte da política também, da estratégia política. Então, a gente apresenta aí como é que a gente enxerga essa comunicação popular que a gente está tanto defendendo e se debruçando sobre ela, né? A nossa comunicação não é igual, isso aí eu não preciso nem reforçar, porque estamos entre sabidos. A nossa comunicação ela não é igual à do nosso inimigo, ela não pode ser uma comunicação massiva, com desinformação, antiética, que vai reproduzir os padrões da classe dominante, que, né, a gente tem aí, como a Ana colocou, o capitalismo de vigilância, que apresenta saltos do que a gente conhecia como era a comunicação, né? Saltos no sentido do tipo de controle das nossas vidas, os controles através da tal da psicometria, né? Tem um filme muito legal que é o Driblando a Democracia, como é que esse uso dos disparos massivos de desinformação, na verdade, elas influenciam as populações e infligem as democracias de determinados países, né? Então, a gente está num momento esse é o cenário, né, da nossa comunicação, do condicionamento desse ambiente da comunicação, né? Um capitalismo de dados, um capitalismo de vigilância. Portanto, a nossa comunicação ela não pode reproduzir os mesmos padrões desses que nos dominam. A gente precisa estar bem atentos para combater com certas ferramentas que os mesmos vão utilizar, mas o nosso jeito é diferente, ou não seríamos, né, uma contra-informação, um contra-poder. A nossa comunicação ela se caracteriza também por ser uma comunicação de base, uma comunicação que deve influir o tempo inteiro no trabalho de base, na elevação da consciência das massas, né, na informação e orientação para a nossa militância, na disputa de ideias com a sociedade como um todo. Ela precisa ser, nesse sentido, a comunicação popular que a gente defende, que a gente tenta praticar na comunicação do Comitê Lula Livre, na comunicação aí dos movimentos, né, da Frente Brasil Popular e da Povo Sem Medo, é essa comunicação de base, né, uma comunicação que tem engajamento num projeto político maior, que está associado a uma intencionalidade política, né, e, portanto, ela deve investir, e a gente tenta o tempo todo, né, se renovando, se autocriticando,
para poder dialeticamente avançar, investir num diálogo, né, de base. O diálogo, ele é de mão dupla, né? Então, essa rede que eu vejo aqui nos assistindo, essa rede de resistência, somos um pequeno exército de comunicadores, né? A comunicação, ela precisa existir em todos os polos e se retroalimentar. Então, é importante iniciativas como essa, né, do Canal da Resistência, iniciativas como as que o MST tenta conduzir no campo das rádios, no campo das redes sociais, a tentativa de avançar para avançarmos coletivamente enquanto frentes no sentido da disputa dos grupos de WhatsApp. Então, isso tudo se apresenta como a comunicação, ela precisa estar acontecendo lá na ponta, né? Não adianta a gente que trabalha ou que milita no Comitê Nacional ou na articulação nacional aí da frente, estamos aqui orientando sem que em Alagoas, no Pará, no sul do nosso país, a gente não tem essa comunicação que alimente e dê multiplicidade e volume para essa força política que a gente está tentando constituir nesse objetivo político que é derrubar Bolsonaro. E, sobretudo, precisamos inovar nas linguagens que sejam... a gente precisa ajustar muito bem esse nosso canhão para atingir a camada que a gente precisa mobilizar, que são os trabalhadores e as trabalhadoras, os informais, as camadas pauperizadas da população, que somos a maioria, né? Somos a maioria que vai chegar um dia para o novo amanhecer, já diz a música também do nosso companheiro Zé Pinto. Então, a gente precisa atingir nessa mobilização, intencionalmente, essa maioria, que é as periferias, que é o povo preto, que é a classe trabalhadora, as mulheres mantenedoras de família na classe média. Então, a gente também precisa entender com que tipo de linguagens populares serão ouvidas por essas camadas que a gente quer mobilizar nesse processo de comunicação em trabalho de base. Então, essa é uma reflexão também permanente. Acho que, já encaminhando também para os finalmente, eu trago aqui a proposição de que a gente precisa avançar na propaganda, entendendo aí a agitação e a propaganda como aquele momento em que a gente vai dizer o que pode ser feito, né? Propagar as nossas ideias no sentido do que vem aí, é o anúncio, né? E a agitação, a gente agita na sociedade aquelas bandeiras que as pessoas estão sentindo, a fome, a falta de vacina. A propaganda, a gente precisa... É uma disputa com maior intencionalidade de projeto, quando a gente fala do nosso próprio projeto. Acredito que a gente precisa avançar no sentido que eu trago aqui duas cenas. Aqui em Maceió, eu sou de Alagoas, milito aí em São Paulo, mas estou por aqui em Alagoas, está acontecendo uma disputa que é a seguinte: a prefeitura diminuiu a passagem de ônibus. E os empresários de ônibus começaram uma disputa, inclusive midiática, dizendo que vão diminuir o salário dos trabalhadores, porque assim eles não vão conseguir manter a margem de lucro e o funcionamento. Então, parte da sociedade começou a abraçar tanto a narrativa que não pode abaixar o preço da passagem, como de botar a culpa no alto custo do trabalho, né, nesse sentido aí da narrativa que os empresários tentam vender junto às grandes conglomerados de comunicação aqui. Essa é uma cena, para a gente entender como estão as disputas. A outra é o enfrentamento à pandemia. China, Cuba e Vietnã são países socialistas que tiveram enfrentamentos exemplaríssimos perante a pandemia. E a gente não consegue canalizar isso para a nossa propaganda, para dizer que a esquerda tem uma possibilidade de projeto palpável e que pode resolver os nossos problemas, inclusive o problema atual que a gente está vivendo. Eu trago isso tudo para o nosso cenário atual, em que o Fora Bolsonaro ele aumentou também nessa última quadra a mobilização com uma adesão aí de agrupamentos de direita, né, com o racha do bloco no poder
do atual governo, né, com a Globo, ou mesmo o lavajatismo, né, se deslocando aí, e essa narrativa do Fora Bolsonaro, ela passa a ser encampada também por uma movimentação de certos agrupamentos da direita. Nós ainda estamos colhendo, né, o antipetismo que virou anti-esquerda no nosso país. Então, a gente precisa, é nisso que eu quero encaixar aqui essa reflexão do quanto nós precisamos avançar na propaganda. Lembrar que a esquerda, né, enfim, comunicar isso para a população, para a sociedade, para essas camadas que a gente quer mobilizar, que a esquerda tem um projeto, que é o projeto da justiça social, é o projeto que está junto da classe trabalhadora, que a culpa não é do trabalhador, e sim da exploração, né? Então, nós precisamos ajustar aí a nossa marcha, mirando um pouco à frente também, no sentido de mantermos aí a agitação dessas bandeiras atuais, né, que é o vacina já, o auxílio emergencial e emprego, a suspeição do Moro, que tem a ver, que é a figura que ajudou a eleger esse cenário que está aí, né, é um dos pivôs do processo de elevação do bolsonarismo à presidência, mas também pensarmos adiante, né, lembrarmos que temos um projeto popular para o país, para construir, e uma alternativa para o mundo, né, lembrando aí do Fórum Social Mundial que está acontecendo pela primeira vez de forma virtual. Um outro mundo é possível, né, e encerro convidando todos e todas aí eu tinha algumas outras coisas para falar, mas acho que já falei demais para o pontapé. E aí convido todo mundo para amanhã, às 14 horas, participar no canal Lula Livre e nas nossas redes sociais também da atividade Moro Mais Que Suspeito, que vai ser com a Gisele Citadino e o Breno Altman nas atividades do Fórum Social Mundial Virtual. Beleza. Obrigado, Rafael. Eu queria, Ana, que você falasse um pouco, né? O Rafael falou aqui sobre a importância da gente chegar nas camadas populares, né? Nós acabamos de sair aí das eleições municipais com altíssima abstenção, votos brancos e nulos, e uma sensação de que a gente não conseguiu chegar nesse público-alvo, tendo tempo de televisão, tendo redes sociais, campanha de centenas de pessoas nas redes sociais e nas ruas, candidatos e candidatas, e parece que esse setor popular não foi atingido devidamente pela nossa campanha eleitoral, né? Como é que a gente chega nesse público, né? Quais são as estratégias? Eu vi que a carreata de domingo, por exemplo, não vão ser as grandes carreatas do sábado, mas a recomendação é: vamos para a periferia, vamos dialogar, vamos botar o nosso carro de som, vamos botar os nossos carros, as nossas bandeiras, para sermos vistos e ouvidos pelo povo da periferia. Quais são as estratégias que vocês estão pensando, né? Aquelas que já estão realizando, claro, porque a gente tem, né, uma grande inserção do Fora Bolsonaro e no Lula Livre na classe trabalhadora, não há dúvida. Mas quais são as estratégias para ampliar e chegar nesse público-alvo que todos nós queremos? Bom, Renato, primeiro que assim, por que eu falei tanto da substância na minha primeira intervenção? Porque quando a gente demarca que a comunicação é outra coisa, a não ser esses aspectos que eu e o Rafa levantamos aqui, que é situado, né, etc., que é o que eu estou chamando de substância da comunicação, a comunicação cai muito por um viés, muito entendida por um viés de ferramenta. Então, essa é uma diferença muito importante entre o campo progressista e o campo conservador, ultraconservador. O campo ultraconservador percebeu há muito mais tempo que a gente que a comunicação é o que eu disse lá, faz a disputa de sentidos na sociedade. E enquanto a gente colocou sempre a comunicação no campo da ferramenta, no campo do medium, é o jornal, ou é a internet, ou é isso. Então, a gente se deteve muito tempo numa visão instrumentalizada da comunicação, uma visão funcionalista da comunicação, e a gente, hoje, estamos tentando fazer esse ajuste no nosso entendimento sobre isso. Por que eu estou falando isso, Renato? Porque
Veja só um exemplo. No começo da pandemia, até eu, o Rafa, várias outras pessoas da comunicação, analistas políticos, falaram o seguinte: quando chegar em 50 mil mortos, vai acontecer uma revolução no Brasil. As pessoas vão se revoltar e vão querer derrubar o Bolsonaro de qualquer jeito, etc. O que a gente viu? Isso era o que a gente pensava. O que a gente acompanhou? Que aconteceu totalmente inverso disso. E essa nossa análise foi alcunhada, ela tá tendo como base uma visão equivocada do que está acontecendo, a percepção entre essas pessoas que é o nosso público-alvo, que é a classe trabalhadora, por exemplo. Por quê? Porque gente morrendo no hospital, da classe trabalhadora, hospital cheio, é rotina. Não é um negócio só da pandemia. É claro que a pandemia acentuou isso. Mas nós, uma visão equivocada, falava o seguinte: não, isso aí vai explodir, aí o Bolsonaro vai sair correndo, as pessoas vão botar ele para correr. E o que a gente viu foram as pessoas viajando no final do ano. É claro que isso está dentro de um pensamento que tem se organizado e aprofundado de uma lógica neoliberal. A pessoa pensa nela, se não morreu ninguém próximo a ela, e que ela goste, porque pode morrer gente próxima a ela, um parente que ela não goste, ela não se afeta. E isso é o ultra-individualismo do neoliberal. Então, se a gente não entender que nós estamos permeados por essas condições macros, a gente não vai conseguir, a gente vai ficar falando, não, é um absurdo. Claro que é um absurdo ter gente morrendo no hospital, quando poderia ter um comando nacional, uma política, né, que precavesse isso, tomate atitude, né, tudo o contrário que o Bolsonaro está fazendo. Mas foi alcunhado como tendo como base um cenário que é muito diferente do que aquela trabalhadora passa. Então, eu digo o seguinte: qual é o desafio da gente ter uma organização de base? Primeiro, o trabalho de base precisa ser valorizado. Aquela pessoa que faz o trabalho de base precisa ser tão valorizado quanto o dirigente nacional. Porque esse trabalho, por conta até da lógica eleitoral, ele ficou no fundo. Quem ganha menos hoje numa eleição é o panfleteiro. E panfletar é uma atividade política essencial. Né? Então, nós precisamos resgatar e valorizar essa atividade. Né? E sabendo que nós estamos nesse enquadro de ultra-individualismo. Isso é muito importante. Né? E esse quadro também tem que esvaziar as organizações políticas. A abstenção é um fato disso. São as corporações que mandam, não é mais o povo. A democracia passou a ser um empecilho no mundo inteiro para os planos de austeridade política, que depois da crise de 2008 passou a disputar a subjetividade das pessoas. Só é possível implementar planos de austeridade se aquela pessoa estiver convencida de que ela é um homem-empresa, ela é o empreendedor de si, ela é a fábrica do sujeito de si, ela é o indivíduo. Então, falo isso até porque muita gente chegou a falar em décadas passadas que o Brasil estava livre do neoliberalismo, quando o neoliberalismo estava se entranhando em toda a estrutura social, cultural e política do Brasil. Então, isso é muito importante a gente falar. E se a gente não tem uma noção igual, a Esther Solano, por exemplo, faz uma pesquisa em que ela fala o seguinte: tem aquele Bolso-Lula, né? Aquela pessoa que gosta do Bolsonaro e gosta do Lula. Aí ela quis entender por que existem essas pessoas. E essas pessoas falaram o seguinte: poxa, eles, muito considerados como PT, mas a gente pode colocar como a esquerda como todo, deixou de falar de trabalho. Deixou de falar coisas que eram importantes para a gente, por isso a gente não está mais com eles. Então, como comunicar bem se você não sabe o que a pessoa está sentindo? Como comunicar bem se as pessoas, por exemplo, eu falava isso num evento de sindicalistas de uma determinada área. Eu fiz uma análise de comunicação para eles, falei, tudo bem, os seus vídeos, companheiros, são todos atrás de uma livraria, tem livros aqui no fundo, igual dos intelectuais, mas a sua base quer verossemelhança. Valeria mais gravar um vídeo no local de trabalho, num posto de gasolina, que tem mais a ver com combustível, diesel, etc., do que com um livrinho atrás, como todo mundo está gravando. Então, nossas formas de comunicação estão muito deslocadas da realidade da maioria do povo. Claro, tem a fragmentação impulsionada pelas redes sociais, né? Então, cada um vê só uma parte. É difícil, e para a gente é mais difícil ainda, Renato, porque o campo progressista sempre se colocou para falar de púlpito. O que é isso? É falar para todos, num púlpito.
E as redes sociais vêm numa lógica da nanotecnologia de falar para o indivíduo, né? O que eu vejo na minha timeline é diferente do que você vê na sua timeline, diferente. Então, tem uma mudança de paradigma que a gente vai ter que saber como falar de púlpito sem desconsiderar o indivíduo. Esse é um desafio nosso, inclusive, desde 68, né? No mundo, das esquerdas no mundo. Você tem que falar coletivamente sem desconsiderar o indivíduo, né? Então, isso é muito importante a gente perceber nas formas de fazer essa comunicação. Como chegar na base, né? Nós precisamos ter trabalho de base. Precisam ter pessoas que sejam dali. Porque a política nas grandes periferias, ela é mal vista. Quem ocupou o espaço da política no último período são as igrejas evangélicas, que, querendo ou não, não tem nada do Estado. Eu sei porque minhas irmãs são tudo evangélicas. A gente mora num lugar carente. Lá, Renato e Rafa, não tem Estado. A única forma que o Estado chega lá é com a viatura policial para acabar com o baile funk. Não tem organização política. Agora, a igreja tem um grupo de mulheres, eles se reúnem, fazem vaquinha, vão para um sítio, fazem vaquinha, levam as crianças para o cinema. Tem alguém que tem uma posição melhor na sociedade, já conhece comerciantes, indica currículo de emprego, faz esse girar. Isso aí é a igreja que está cumprindo. E tem uma ausência muito grande. Quem fazia isso era as organizações progressistas, os conselhos eclesiásticos de base, né? Era outra estrutura. Né? E a gente está muito aqui. Então, o setor progressista também, ele está grande em cima, um cabeção e um pé pequeno, um corpo pequeno. E a gente precisa pensar sobre isso. E esse é um desafio muito além da comunicação, né? A comunicação ajuda na disputa de sentido, mas é um desafio além. Né? Então, se a gente não compreender que esse panfleteiro que está na eleição, ele é bom, que essas pessoas que fazem essas atividades precisam ser valorizadas, precisam ser estimuladas. O presidente de organismo de base, ele precisa ser tão valorizado e prestigiado quanto o presidente nacional de partido ou de organizações, né? A gente vai ficar ainda pensando. Fora isso, é claro a pauta, né? As pessoas querem saber de trabalho, querem saber de emprego, querem saber... E é claro que a chave racial, de gênero, ela transversaliza tudo. Porque ela qualifica esse capital, a extração do capital, né? Só que dá para a gente falar sobre essas questões, né, de outro ponto de vista que não está sendo explorado. Quem são as pessoas que recebem pior no mercado no mundo do trabalho? São os negros. A força imigrante hoje é uma força preponderante para a extração de mais valor, não é considerada. Então, tem um viés da nossa realidade, que é esse viés que considera o trabalho, que ele está de lado. E ele precisa ser centralizado, ele precisa voltar para o centro. Né? Dentro de um projeto nacional, de desenvolvimento, tem várias camadas de debate para a gente fazer. Mas o que a maioria das pessoas estão vivendo, a gente não está conseguindo acompanhar. E aí a gente cai em quadros como esse, falar, quando chegar a 50 mil mortos, o Brasil vai explodir numa revolução social. Não vai, né? Assim, só falar isso quem não tem ninguém que frequenta o hospital público das grandes periferias e vê gente morrendo a vida inteira. Não é? Então, assim, precisamos estar mais calcados na realidade para fazer as nossas análises e as nossas políticas de comunicação. Não tem dúvida, né? Eu vou até liberar você, viu, Ana? Porque você tem um compromisso agora às 14, né? E já queria te agradecer muito essa sua vinda. De fato, comunicação está integrado num projeto, como organização está integrado num projeto. Né? E essa ideia da esquerda brasileira como um gigante de pé de barro ficou muito nítida, né? Quando as elites brasileiras se aproveitaram de um momento de dificuldades do nosso projeto e nos derrubaram, apesar da nossa resistência valorosa, mas ficou evidenciado ali que há um déficit de organização popular, de mobilização de massas, de comunicação, que tem a ver com uma certa situação que a gente viveu durante alguns anos de institucionalização, né, da nossa esquerda em grandes aparelhos de Estado, né? Então, eu valorizo muito aquilo que você faz aí no Comitê Lula Livre, né? A gente tem recebido, né, os informativos, os comitês têm recebido, né, o material audiovisual regularmente, toda semana, naquele dia, o pessoal sabe que pode contar, né? São meios que a gente vai utilizando para um projeto, porque
o informativo está ligado com o comitê, que está ligado com a vigília, que está ligado com o mutirão. Então, essa visão sistêmica, né, que você e o Rafael trazem, elas, de uma certa forma, nós estamos tentando viver no Comitê Nacional Lula Livre. Vou pedir um minutinho, então, para o Rafael, só para uma despedida aqui da Ana Flávia, né? Depois a gente volta com você e fecha o nosso Hora 13 de hoje. Eu quero agradecer você, Renato, Rafa, vou pedir desculpa, ter uma reunião agora da Coalizão pelos Direitos na Rede. Estou aqui fazendo propaganda do MST, com o chimarrão do MST. Propaganda do MST eu faço em todo lugar, viu, gente? Chimarrão do MST, que é bom para a gente enfrentar essa jornada nossa de reuniões. Queria agradecer, Renato, acho que está longe do necessário para a gente debater a comunicação. Se vocês quiserem fazer ciclos, se quem estiver escutando, ouvindo a gente, quiser fazer oficinas, reuniões internas, porque nem tudo precisa ser televisionado, né, gente? Nem tudo precisa ir para as redes. Podemos fazer nossas oficinas, nossas conversas, conspirar, acumular, né? Para depois pensar em grandes saltos, a gente está à disposição, tanto pela campanha Lula Livre, a gente tem amanhã essa atividade que o Rafael falou no Fórum Social Mundial, mas teremos muitas outras atividades. Esse é um ano decisivo para a liberdade do ex-presidente Lula. Queria deixar essa fala aqui para vocês, esse comprometimento nosso, e pedir para que vocês nos ajudem. Hoje aconteceu espontaneamente vários faixaços muito legais no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, Curitiba, Brasília, pedindo o anula STF. É um momento diferente também, né, Renato, que a gente precisa verificar sem comprometer a saúde das pessoas, porque é muito grave a crise sanitária que a gente está vivendo. O Peru agora está com crise de oxigênio, tem vários. A questão é que vai aumentar, não chegamos ainda no pico da doença, vai aumentar, infelizmente. Como a gente diz, a gente tem que combater um vírus e um verme, né? No Brasil, nossa situação ainda é mais complicada, mas eu queria agradecer e deixar aqui à disposição para a gente fazer esses debates de forma mais sistematizada, mais organizada, em ciclos. É muito importante a gente dar oficinas de como as pessoas podem utilizar as redes sociais, para vocês verem que a gente não fica falando para as pessoas saírem das redes, a gente quer potencializar essa ação nossa organizada dentro das redes sociais. Então, a gente dá oficina de tudo. Eu e o Rafa aqui somos 1001 utilidades, igual a Bombril. Então, se vocês quiserem, estamos à disposição para esse diálogo. E muito obrigado pela companhia, Renato e Rafa. Vamos em frente, vamos derrubar, vamos acumular, gente. Quando derrubaram a Dilma, quando fizeram o golpe da Dilma, eles ficaram anos tentando também. Então, não vamos nos apegar a número, é a fotografia do momento. A qualquer tempo, a qualquer momento, pode rolar um movimento que muda o rumo dos ventos. E nós vamos instigar essa mudança do rumo dos ventos junto com mobilizações sociais. Opa, é isso aí, né? Aliás, voltando no velho Lenin, né, que já foi citado aqui no nosso programa, é isso. Tem períodos que, décadas, parece que não acontece nada, né? Mas tem períodos que valem por décadas, em que a história se acelera, né? E nós estamos vivendo, eu acredito, né, que nós estamos vivendo uma mudança de conjuntura bastante significativa, né? Precisamos fazer a nossa parte, né? Porque, como disse o João Pedro Sterling aqui no nosso Hora 13, quando falou da Frente Brasil Popular, ele dizia, né, que a gente não pode descartar nunca a leitura a partir da luta de classes. Nós estamos vivendo um momento em que a classe trabalhadora brasileira está sendo espoliada no seu mais intenso grau de décadas, né? E essa reação vai ter que vir. Então, Ana Flávia, vai cuidar da sua próxima agenda aqui, porque o Rafael ainda pode nos ajudar com uma última reflexão aqui sobre esse tema, né, que nós iniciamos a partir de uma fala dele mesmo, as estratégias, né, dos movimentos sociais e da esquerda brasileira para ampliar a nossa comunicação e a nossa organização. E eu sempre digo, vai lá, pode ficar à vontade. Eu sempre digo que nós temos uma referência muito grande para esses temas no MST, inclusive, né, o seu projeto de formação comemorou agora a Escola Florestan Fernandes aniversário também, no comecinho do ano, né, 16 anos aí, formando gente do país inteiro nessa perspectiva. Então, eu queria que você pudesse concluir, Rafael, falando um pouco sobre essas perspectivas, sobre essas estratégias, né?
como é que a gente pode, para 2021, né, avançar nesse diálogo com o nosso povo e na mobilização e organização de consciências para mudar esse quadro do país. Perfeito. Acredito que a gente tem aí desafios, são muitos colocados nas estratégias da nossa comunicação popular, e quando a gente fala, né, então, ambientizado aí nessa percepção política da comunicação, entendendo o engajamento dela num projeto popular para o país, a gente precisa se debruçar um pouco também sobre as ferramentas, né? E quando a gente vai falar de ferramentas, eu acho que o nosso debate sempre, ele nunca deve ser excludente. Todas as ferramentas são importantíssimas, como a Ana lembrou, o panfleto ainda cumpre seu papel, né? A bicicleta de rádio cumpre agora um novo papel, enfim, jornais murais das comunidades, sejam esses meios físicos aos meios eletrônicos, e aí numa ampla diversidade nós temos que nos desafiar a inovar em todas as direções. E aí, assim, fica aí ainda o desafio da esquerda retomar o trabalho de base a partir das rádios, né? A gente vê aí um cenário em que as rádios comunitárias muitas vezes se tornaram aparatos de igrejas, né? Nessa disputa aí que a igreja está dentro da disputa de trabalho de base também nas periferias, né? Ou mesmo de políticos, abraçadas por políticos, né? Então as rádios, elas ainda são ouvidas, né, pela população, e agora em outros cenários, né, de podcast, enfim, essa estratégia aí do áudio, né, nós precisamos inovar e seguimos tentando inovar, né, a exemplo da Brigada de Audiovisual Eduardo Coutinho, do MST, inovar no cinema, inovar no audiovisual, a comunicação ela continua sendo visual, né, mas a gente manda um videozinho ali, que fala muito mais, ou um meme, né, que fala muito mais do que aquele panfleto ou aquele textão, né, do velho textão que a gente está bem acostumado. Então, a gente precisa seguir nesse processo de inovação das ferramentas. Por que não uma TV MST ou uma TV dos movimentos populares, assim, seguindo o exemplo bem sucedido de comunicação popular e de trabalho de base, que é a TVT, TV dos Trabalhadores, né? Precisamos pensar que os nossos veículos também podem ser grandes, né? Eles podem ser de base, eles podem ser ali comunitários, no sentido físico, do meio físico, e eles podem ser grandes também, como uma grande TV que vá para o Brasil inteiro, que fale com milhões. A gente se tem que seguir renovando, né, e nos desafiando a ampliar essa mensagem, levando em conta isso que a Ana falou, que é uma comunicação que o povo precisa se ver nela, né? Então, a nossa população de 210, 220 milhões, ela é muito diversa, regionalmente, etnicamente, sexualmente, de gênero, geracionalmente. Então, a nossa comunicação precisa espelhar isso, né? Em todas as instâncias, seja ali no jornalzinho da minha comunidade, ou na bicicleta de som da minha comunidade, falar a linguagem daquela região, né, que seja na comunicação aí mais nacional. E aí a gente fala um pouco também das redes sociais, né? Como a Ana colocou aqui, a gente não quer, a gente precisa informar para que a gente tenha consciência na hora de atuar nelas, que são grandes conglomerados capitalistas, que existe um capitalismo de vigilância, um capitalismo de dados em curso, e que através dessas redes, dessas plataformas, que nós nos cadastramos gratuitamente, estamos entregando a vida ali sem ler os termos de uso, mas entender esse cenário é para que a gente saiba atuar ali dentro da melhor forma possível. Né? Não é para sair dessas redes, e sim usar essas ferramentas como forma de disputa da hegemonia também, como a gente está colocando aqui, integrado a um projeto político maior. Né? Então, a gente não pode não usar as ferramentas. Pelo contrário, a gente precisa saber onde usar melhor, qual é a melhor ferramenta para qual público. Né? A gente precisa saber que o YouTube, por exemplo, é a rede mais acessada do Brasil. A gente precisa saber que o Instagram ele é a rede que está mais no meio da juventude. Então, são elementos que nos trazem
um olhar para que a gente aperfeiçoe a nossa estratégia de trabalho de base e de comunicação, né? A gente precisa saber que os vídeos e as lives no Facebook, essa plataforma ela vai impulsionar mais, né? Que os áudios de Zap, eles incluíram as pessoas que não sabiam ler. Então, esse tipo de aperfeiçoamento sobre cada uma das plataformas, ela exige de nós um processo de formação, e aí que eu quero bater nessa tecla também. Acho que a formação em comunicação, ela precisa acontecer em todos os níveis, né? No meu sindicato, na minha comunidade eclesial de base, no meu centro acadêmico, no partido, seja regionalmente, nacionalmente. Nós precisamos trazer para dentro da estratégia política a comunicação e refletir sobre ela o tempo todo. Ela também é se debruçar mais tecnicamente sobre essas ferramentas aí que a gente está apresentando como possíveis canhões, né, nesse nosso arsenal de disputa aí da hegemonia. Então, a gente precisa organizar, né, como a Ana já se colocou à disposição, a gente segue à disposição, que desde o começo da pandemia, quando toda a disputa política ela sai das ruas, ela vem em grande parte para as redes sociais, né, não em toda parte, mas em grande parte para as redes sociais, e ali aquela arena se torna também... A gente sentiu a necessidade de que a gente precisava pulverizar a formação em comunicação para as redes sociais, para melhor uso das redes sociais, no sentido de saber, não é uma métrica pela métrica, é o que essa métrica, né, a quantidade de curtidas, a quantidade de comentários, de interações, ela está influenciando na absorção das ideias que estamos agitando e que estamos propagandeando, né? Então, a gente precisa se debruçar, para que a gente se aperfeiçoe em torno dessas ferramentas, precisamos organizar muito e com intencionalidade a nossa formação política na comunicação. E aí, por fim, queria lembrar que também nesse aspecto do trabalho de base, a gente teve uma grande lição esse ano, que foi a forma do próprio povo cuidar do povo durante a pandemia. A solidariedade de classe foi o nosso elo, está sendo o nosso elo de trabalho de base. Isso altera muito a percepção do que né, a gente está sofrendo aí com o anti-esquerda, né, que vem do antipetismo. O pessoal, as camadas ainda da sociedade ainda muito com o pé atrás, mas quando você vê que é a esquerda que está ali trazendo o alimento, que são as nossas organizações sindicais, movimentos populares, que está ali se preocupando com o alimento, junto com o alimento é o panfleto falando da vacinação já, né, da importância de tirar esse governo para que o povo tenha vida, a percepção muda. Então, a solidariedade, ela é o nosso elo de ligação com o trabalho de base, ela tem sido e temos que potencializar ela ainda nesse período que estamos vivendo, porque as lutas durante a pandemia, elas vão seguir ainda por um tempo. E aí, nesse sentido, eu compartilho com vocês também o nosso calendário de lutas para o próximo período, né? A gente teve aí essa semana a entrega de mais pedidos de impeachment, destacando aí dos agrupamentos religiosos, que aconteceu no dia 26, também o novo pedido de impeachment das oposições, e aí a gente segue mobilizado, porque além da solidariedade, a gente precisa transformar toda essa indignação em luta, e a nossa comunicação, como eu falei lá no começo, ela precisa estar em uníssono, sabendo qual é a nossa artilharia nesse momento, né? Qual é o conteúdo, sobre o que nós vamos nos debruçar de forma unitária nesse momento. Então, amanhã tem a mobilização, no dia 29, a mobilização dos bancários contra a privatização do Banco do Brasil, além de a atividade no Fórum Social Mundial da campanha nacional Lula Livre. No dia 31, como já foi bem lembrado aqui, tem as carreatas e bicicletadas em todos os municípios e Stop Bolsonaro Mundial, pelo Fora Bolsonaro, né? No dia seguinte, no dia 1º, é um Dia Nacional de Lutas e Ato em Brasília, na véspera da eleição da Câmara e do Senado. De 1 a 5, na próxima semana, vai haver um outro pedido de entrega de impeachment no Congresso, com um ato. No dia 6, é o Dia Nacional de Luta, Dia Nacional de Solidariedade e Luta pelo auxílio emergencial. Vai anotando na agenda. Então, dia 6 de fevereiro é o Dia Nacional de Solidariedade e Luta pelo auxílio emergencial.
No 15 e no 16, vão ter aí um carnaval interno, né, em casa, mas vamos aproveitar para fazer a agitação e propaganda nesse momento, do Fora Bolsonaro, do Vacina Já, do Auxílio Emergencial e Emprego. No dia 21 de fevereiro, tem um outro indicativo de carreata massiva, como essa que aconteceu no último sábado, puxada pelas frentes Brasil Popular e Povo Sem Medo. E temos aí, claro, se apresentando o 8 de março, como o Dia Internacional de Luta das Mulheres, né? Então, daqui para lá, vacina já, volta auxílio emergencial, volta emprego, fora Bolsonaro e impeachment já. A gente termina, então, já que a gente falou aí do rumo dos ventos, a Aninha, na hora que estava saindo, a Ana Flávia e o Renato falaram aí na necessidade de estarmos atentos para a mudança nos rumos dos ventos. Eu trago aqui o Paulinho da Viola. A toda hora rola uma história, que é preciso estar atento. A todo instante rola um movimento, que muda o rumo dos ventos. Quem sabe remar não estranha. Vem chegando a luz de um novo dia. O jeito é criar um outro samba, sem rasgar a fantasia. Obrigado, companheiros. Obrigado, viu, Rafael, e também pelo nosso companheiro Paulinho da Viola aqui no final. Gente, olha, então nós ultrapassamos um minutinho aqui a nossa programação de hoje. A gente agradece a quem nos acompanhou, a Ana Flávia e o Rafael que participaram conosco, e lembramos a você que no domingo, então, por ser Stop Bolsonaro Mundial, nós vamos realizar um Hora 13 extraordinário. Então, nós estaremos aqui no canal da Resistência, das 13 às 14 horas, com representantes de comitês do Stop Bolsonaro de 5 países do mundo que estarão realizando, dos 30 que realizarão eventos contra o Bolsonaro, agora no domingo, nós vamos ter aqui 5 companheiros e companheiras do Stop Bolsonaro Mundial, representando diferentes países e continentes. Então, estará conosco aqui para dialogar com esses comitês e núcleos o secretário de Relações Internacionais do PT, companheiro Romênio Pereira. Nós já fizemos o primeiro stop, foi com o Breno Altman, depois fizemos com a Ana Prestes, depois fizemos com a Mônica Valente, e agora com o Romênio Pereira, sempre dialogando, né, com os grupos de base que no exterior reúnem brasileiros que vivem no exterior e pessoas solidárias à tragédia brasileira que querem nos ajudar a ficar livre dessa ameaça mundial que é o Bolsonaro. Então, até domingo, às 13 horas, com mais um Hora 13. Obrigado, Rafael. Lula livre, fora Bolsonaro aí, que 2021 seja o ano das nossas vitórias. Um abraço, obrigado. Até domingo. Lula livre, fora Bolsonaro.